Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bom? Aqui é o pastor Moisés Ferrão e hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é 29 de março de 2020. Tivemos hoje 4 reuniões aqui com todos os cuidados, foram uma bênção. Deus falou muito conosco e agora eu quero passar aqui para deixar para vocês uma palavra. Então, cuido você agora a parar tudo, como se você estivesse realmente na hora da reunião, do culto, né? Vamos parar tudo por um tempo. Já quero convidar você a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo de número 21. Qual é o versículo, pastor? Calma, apressadinho. Já chegamos lá. Vamos ouvir um louvor em nome de Jesus? É assim que eu quero te adorar. Se quiser fechar os teus olhos, abrir o teu coração, vamos declarar isso. Sem honra, sem glória, sem buscar meus interesses, Já voltamos. sem nada esperar. É assim que eu quero te adorar, sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me consola. Não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, chorando aos teus pés, prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, querendo estar contigo, somente por te amar, Senhor. É assim que eu quero te adorar. É assim, Senhor. Eu quero te adorar como tu queres ser adorado, sem olhar tuas mãos, mas procurando a tua face, me olhando no espelho até ver a tua imagem. Meu Deus, meu Pai, amado Jesus, Espírito Santo que me consola. Não quero dormir, não quero acordar sem te ouvir, sem te tocar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, chorando aos teus pés, prostrado em teu altar. É assim que eu quero te adorar. É assim que eu quero te adorar, querendo estar contigo, Deus, somente por te amar, Meu Deus, Senhor. é assim que eu quero te adorar. Já vai abrindo a Bíblia aí, Gênesis 21. Sorrindo, chorando, parado, andando, de frente não dá, outro lado. É assim.
assim que eu te amo. É assim. É assim, Senhor. Amém. Que Deus fale mais contigo em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Estamos no mês do despertar. Você vai ver essa palavra outra hora, outro dia, quem sabe até outros anos, né? Pastor Moisés Ferrão dos Santos aqui falando contigo. Então Gênesis 21, versículo 14, fala assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Ou seja, né, amigo? Eu creio que ele não lançou eles perdidos, mas a Agar então errou. Versículo 15: E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Então você vê, né? Ela saiu errante e ela então chegou o momento que ela acabou a água. Ela confiava que aquela água ela podia chegar ao destino com ela. Então você vê, meu amigo, minha amiga, assim também tem palavras, filosofias, achismos, tanta coisa que a gente tem ouvido hoje em dia. Mas não adianta, meu amigo, a palavra fala que o que nasceu da carne é carne e o que nasceu do espírito é espírito. O que vai te ajudar, o que vai te dar o fundamento para te atravessar o deserto é a direção de Deus e a provisão de Deus. Ela acreditou que aquela água era suficiente e na hora que ela mais precisou, ela viu que não foi. 16, eu estou aqui resumindo, né? 16. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Qual era a visão dela? De morte. Qual era a esperança dela? Que o menino fosse morrer. Ela se afastou então do menino. É assim também, quando a pessoa perde a esperança, ela tem o quê? Visão de morte, de desgraça, ela tem visão de que vai tudo de mal a pior. E ela literalmente então joga a toalha, ela desaba, ela desanda. Mas o que Deus quer falar com nós? Não foi Deus quem levou ela para o deserto. Não foi o Senhor Deus que conduziu ela errante. Não foi o Senhor Deus que fez ela confiar na água do homem. Tudo isso era consequência dela. Nós não podemos falar que ela estava sendo castigada por Deus. Não, de jeito nenhum. Era um fruto das escolhas erradas dela. A mesma coisa nós temos vivido neste mundo. O mundo jaz no maligno. As consequências da decadência, as consequências da queda alcançaram toda a humanidade. Não é a primeira crise e nem será a última. Haverá outras ainda. Mas com quem nós iríamos estar quando elas vierem? Versículo de número 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ou seja, meu amigo, minha amiga, essa história você pode ler desde o versículo 1 de Gênesis 21, né?
o versículo 1 até o 13, Deus havia falado com Abraão que aquele menino, embora não fosse o menino da promessa, era Isaque, né? O Ismael, ele também tinha uma promessa de Deus. E lá há 15 anos atrás, lá em Gênesis 16, Deus dá o nome do menino para Agar e promete. E aqui então você vê que ele não ouve o choro da Agar, ele ouve o choro do menino. Meu amigo, minha amiga, Deus tinha uma promessa com aquele guri. E foi o choro daquele guri que Deus ouviu. Não que Deus não amasse a Agar, mas o relacionamento dela naquele momento, a aliança dela, era do Ismael com a promessa de Deus. Assim nós precisamos também o quê? De palavra de Deus. Deus não vai te abençoar porque você dá 10, 15, 20, 80 anos na igreja, porque você jejua muito, ora muito, faz muitas coisas boas. Isso é bom e até necessário, mas não dá nenhum crédito diante de Deus. Nós precisamos estar na palavra. A Bíblia diz que se nós permanecermos na palavra e a palavra permanecer em nós, então nós precisamos permanecer no ensinamento de Jesus, na palavra de Deus. O nosso relacionamento com Deus é com a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra, não a nós. Só é se nós estivermos na palavra. 18. Ergue-te. Agar tinha que se levantar. Levanta, moço. Só pode levantar quem está de pé. E pega pela mão. Não era para abandonar ele não. Porque dele farei uma grande nação. Olha só Deus falando no final do 18. Porque dele farei uma grande nação. Novamente, Deus já havia falado isso com Abraão e com Agar há 15 anos atrás. Então a Agar não precisava de uma nova revelação, ela precisava se agarrar com o que ela já tinha. Ela não precisava de uma nova palavra, ela precisava se agarrar com aquilo que nós tínhamos. A ver, você não precisa de mais conhecimento, você precisa de mais entendimento. Você precisa aprender a usar o que você já tem ganhado. Deus não fez uma nova promessa, ele poderia, mas ele só falou: dele farei uma grande nação. Versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Glória a Deus, amém? Então você vê, ela estava literalmente morrendo de sede, perto da fonte. Quando Deus abriu os olhos dela, ela viu um poço, e esse poço ela podia o quê? Encher quantas vezes fosse necessário o odre dela. Por isso que eu tenho falado, meu amigo, Deus não levou ela para o deserto, Deus não levou ela e o filho dela quase a morrer, Deus não estava matando ela desidratada, era ela no erro dela, mas graças a Deus que Deus pôde intervir na vida dela, abrindo os olhos dela, despertando. Já vimos aqui que Deus despertou os discípulos do caminho de Emaús, Deus despertou Gideão, né? Enquanto estava lá as pessoas com medo, ele estava lá malhando o trigo no lagar. Então é sim uma questão de fé também, né? Deus despertou ali o pessoal lá em Ageu para fazer novamente o templo que estava parado. Nós já vimos na semana passada, né, que Deus despertou Sansão, e agora Deus está despertando os olhos dela para ela ver o que? Uma fonte de água. Meu amigo, minha amiga, Deus é galardoador daquele que o busca. Deus é recompensador. Ele mostrou para ela. 19. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Versículo 20. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Ou seja, ele não morreu no deserto, ele cresceu lá. Versículo 21. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Graças a Deus, ele cresceu,
Ele não morreu no deserto, e além de não morrer no deserto, ele cresceu no deserto. E além de não morrer no deserto, ele viveu e se multiplicou, tornando-se o quê? Uma grande nação. Meu amigo, minha amiga, Deus é galardoador daquele que busca Ele. Olha só o que a palavra fala aqui em Provérbios capítulo 3. Eu estou resumindo para que a palavra não fique muito comprida, né? Provérbios capítulo 3, versículo de número 5 e 6. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Você viu? É uma questão de confiança, de fé. Fé é algo muito legal até você ter que usar ela. Confiar em Deus é muito legal até vir uma crise e você ter que usar a fé. Buscar a Deus é muito emocionante até vir um problema e você colocar em ação. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, o que eu calculo. Eu tenho que confiar na palavra que sai da boca de Deus. Confiar no Senhor de todo o coração. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ou seja, né? Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos reconhecer. Saúde, vida financeira, espiritual. E Ele endireitará as tuas veredas. Ele não entortou as veredas de Agar, mas Ele estava lá para abençoar. Eu tenho visto nesses dias tanta abençoa amarga, né? Essas pessoas não querem Deus, agora com esse vírus elas lembraram de Deus. Que bom que lembraram de Deus. Vão lembrar de quem? Essas pessoas não querem nada com Deus, agora que vem a luta elas estão orando. Que bom que elas estão orando. Elas vão fazer o quê? Você quer que elas se matem desesperadas? Se após essa crise elas não vão permanecer com Deus, o importante é que pelo menos elas se achegaram a Deus. Jesus curou 10 leprosos, mas só um veio para dar glória a Deus. Você acha que Jesus não sabia disso? Então por que Ele não curou só os 9? Que é só aquele um que deu glória a Deus e não curaria os outros 9? Ele se enganou? Ele foi mal? Eles passaram a conversa em Jesus? Ou Jesus quis curar até aqueles que não voltaram para dar glória a Deus? No final, aquele leproso acabou curado e salvo. Os outros 9 nós não sabemos. Então, graças a Deus que as pessoas venham procurar Deus mesmo, que as pessoas venham buscar ajuda mesmo, que as pessoas lembrem de Deus mesmo. E nós, como igreja, temos que ter os olhos abertos para beber da água e dar água para elas também. Nós, como igreja, temos que levantar com fé para trazer a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o trabalhador. Não adianta, meu amigo, é hora de se levantar. Então, pega essa palavra, medita. Aprendemos que Deus não levou Agar para o deserto, mas Deus salvou ela de lá. Que ela não precisava de uma nova promessa, ela já tinha promessa. O que faltava era usar. E Deus lembrou ela da promessa. E graças a Deus, além de não morrerem no deserto, Deus fez daquele homem uma grande multidão. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Depois, com calma, procure na Bíblia, anote. Se você por enquanto não está podendo vir na igreja, né? Anote, pega um caderninho, Deus vai falar mais contigo. Tá bom, meu amigo? Fica aqui um abraço do pastor Moisés. Compartilhe esse vídeo, mande para alguém, para um amigo, para um irmão, para alguém que não é de Jesus, para alguém que está desesperado. Diz que na Igreja da Graça aqui de Bento Gonçalves, atualmente, né, hoje dia 29 de março, tem um homem de Deus para pregar para eles.
Deus abençoe. Um abraço do pastor Moisés. Fica na paz, em nome de Jesus.